Agora, no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. Final de semana com muitas ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros e nesta segunda-feira o Sargento Ramalho atualiza as principais ocorrências para os ouvintes do São Francisco News. Sargento Ramalho, um abraço, bom dia. Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco, do programa da São Francisco News. Foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros neste final de semana um total de 45 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Um acidente de trânsito envolvendo uma queda de moto. Por volta das 20 horas de ontem, a guarnição de resgate foi acionada até a rua Zaqueu Crispim, no bairro Bougainville. A guarnição de resgate foi acionada para prestar o atendimento pré-hospitalar à vítima do sexo masculino. O mesmo foi encontrado orientado e consciente após colidir com um buraco que encontrava-se na via pública, apresentando escoriações diversas. Após o atendimento, o mesmo foi conduzido até o hospital de urgências. Um acidente de trânsito agora envolvendo um veículo de passeio, um animal. Por volta das 20 horas e 40 minutos de ontem, a guarnição de salvamento deslocou a GO 222 na zona rural, saída para Nerópolis. A guarnição de salvamento foi acionada para prestar o atendimento ao motorista do veículo de passeio que colidiu com uma vaca que estava na pista de rolagem. Após a colisão, os mesmos deram saída de pista e nada sofreram. O animal ficou ferido e prostrou no meio da via pública. Após prestar o socorro, a vaca conseguiu se levantar e saiu andando em direção à pastagem. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está sempre à disposição da população pelo telefone de emergência 193. Conte conosco em situações de emergência e desejamos a todos uma ótima segunda-feira e um grande abraço. Grande abraço, obrigado, Sargento Ramalho, pelas informações. Boa semana. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Fala comigo, bebê. Com você, é claro que eu falo. Vem comigo. Começamos mais uma semana. Hoje, segunda-feira, 27 de janeiro, a última semana do mês. Vamos juntos porque o final de semana teve vários casos impactantes. São Francisco FM. Jonathan Cavalcante. Sou eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Você, uma excelente semana, obrigado pelo carinho, pelas participações, pela audiência de sempre aqui na 97.7 FM. Olha, nós tivemos no final de semana situações envolvendo tentativa de homicídio, conflito familiar, cumprimento de mandados de prisão. Tivemos ainda, infelizmente, 2 cães que foram mortos após uma possível explosão de uma bomba aqui na cidade de Anápolis. Irregularidades e consumo de álcool entre menores lá no Leblon. Situações ainda, infelizmente, de importunação sexual. Final de semana bem quente, bem movimentado. E a gente traz todos os detalhes para você a partir de agora. Abraçando o Randisley e também a dona Patrícia, lá na Fazenda Intendência. Encontrei com eles ontem lá no almoço de São Sebastião, lá em Interlândia, com o padre Diego. Um abraço então pro Randisley e também pra Patrícia na Fazenda Intendência. Olha, eu começo destacando que um ataque a tiros deixou 2 homens feridos na madrugada do último sábado na Rua do Lazer, no centro histórico de Pirenópolis. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 3 da manhã, quando 2 indivíduos em uma motocicleta preta dispararam contra um Fiat Uno. Os ocupantes do carro, o Lucas Cardoso, de 29 anos, e o Renan Oliveira, de 36, foram atingidos por diversos disparos. Após os tiros, o condutor do carro, Lucas, perdeu o controle do veículo, colidindo nos tocos de bloqueio da rua. Uma pessoa que presenciou o acidente assumiu o volante e conduziu os 2 feridos ao Hospital Estadual de Pirenópolis, onde receberam os primeiros socorros. E devido à gravidade dos ferimentos, o Lucas
o Lucas, com o nome completo, Lucas Cardoso dos Santos, ele foi transferido pelo SAMU para o Hospital de Urgências de Anápolis. As imagens mostram quando o carro estava passando pela Rua do Lazer, para uma moto do lado desse carro e os ocupantes da moto efetuam diversos disparos contra essas vítimas, contra os ocupantes desse veículo. Após o registro dessa ocorrência, nós tivemos uma ação importante da polícia localizando os envolvidos na tentativa de homicídio. Foi montado um grupo de operações com todas as unidades e equipes buscando informações sobre a motivação e a autoria dessa tentativa de homicídio. Após levantamentos iniciados pelo Serviço de Inteligência do 37º Batalhão e através das filmagens e testemunhas, chegaram ao nome de um possível suspeito. Com o levantamento do Serviço de Inteligência, a polícia identificou um dos envolvidos e equipes da CPE Anápolis, após levantamentos, efetuaram a abordagem a um dos autores desse crime, que estava escondido no bairro Alto da Lapa, ainda em Pirenópolis. Ele disse que participou da ação do crime e que o objetivo dele era pilotar a moto, a fim de que o garupa conseguisse ceifar a vida das vítimas. Ele estava então apenas na condução da motocicleta, segundo a versão desse indivíduo que foi preso, foi apresentado na delegacia de Polícia Civil de Pirenópolis e autuado em flagrante pelo crime de homicídio tentado. Após os levantamentos da PM, foi verificado que o crime foi motivado pelo domínio de território entre as facções criminosas na cidade de Pirenópolis. E nós temos aqui depoimentos, inclusive de uma das vítimas que foi atingida por esses disparos de arma de fogo. A gente conversando, olhando pra ele, eu vi um farol vindo, aí eu peguei lá em cima, reduzi e encostei pra deixar o pessoal passar. Aí só escutei uma moto reduzindo, aí o cara pôs a arma pro lado nosso e começou a tirar. Fez uns 6 disparos, que inclusive pegou em mim e pegou esse outro colega meu que estava do meu lado. Eu tava lá no lugar do Rio. Agora a gente vai ouvir inclusive o depoimento do indivíduo que foi preso pela polícia. Aí chegou o Gabriel lá, pediu pra mim pilotar a moto pra ele. Eu peguei, fui, não chegou no carro. Qual que é o corpo dele? América. Aí nós pegou, chegou no carro vermelho lá que tava lá, vamos para a moto, já meteu um barro no cara. Quantas pessoas tinham no carro? Tem só 2. Você conhecia a volta das pessoas? Só Então o indivíduo confessa que conhecia uma das pessoas e que o intento de fato era atirar e ceifar a vida dessas 2 pessoas que estavam nesse carro na Rua do Lazer, na região histórica de Pirenópolis. Que coisa, meus amigos. Tudo isso pela disputa entre o território de facções na região de Piri. Nós tivemos uma situação registrada lá no Residencial Leblon, um caso que já foi alvo de várias reclamações de moradores, e esse assunto já foi pauta aqui nas ocorrências policiais da 97.7, e a Polícia Militar, a viatura do Alvorada, composta pelo Sargento Márcio e o Cabo Martins, foram acionados pelo Juizado da Infância e Juventude e se deslocaram até a Avenida Central, lá do Leblon, no dia de ontem, à 00:36, onde foi flagrado um comércio central com muitos clientes. E o detalhe, muitos deles menores de idade. Foram realizadas buscas no estabelecimento, onde havia até menores escondidos no banheiro e consumindo bebidas alcoólicas. Que coisa! O proprietário foi levado à central de flagrantes. No local havia uma menor trabalhando como atendente e ela se apresentou como funcionária do comércio. Tudo errado. E aí, nesse trabalho conjunto da Polícia Militar com o juizado, os envolvidos foram levados à Delegacia Geral de Polícia Civil. Eles foram denunciados por perturbação de sossego e algazarra, tumulto geral e irregularidades sobre venda de bebidas para menores de idade, além da venda de cigarros eletrônicos e do tal do narguilé. 2 estabelecimentos, um do lado do outro, foram denunciados nessa importante ação da Polícia Militar.
Abraçando na audiência a dona Geralda lá em Planalmira, o José Carlos lá da Grande Recanto do Sol também está participando. Edna Almeida manda os parabéns pro Newton, da mesma forma o Wilson Guerra, tem participação também da Cecília Maranha. Oi, Cecília! Fala comigo, bebê. Eu dou oi pra todas as crianças no Adonai e eu também dou oi pra todas as crianças que estão vindo. Tá certo, então. Um abraço para todas as crianças do Adonai. É o recado da Cecília Maranha, também para todas as crianças, o público infantil que acompanha o titio Jonathan aqui nesta segunda-feira. Um beijo para você, Cecília. Bons estudos. E a Clarice também tá ouvindo a gente. Oi, Clarice. Fala comigo, bebê. Bom dia, João das Cavalcantes. Bom dia, Pádio também. Eu fiz 6 anos. Peraí, então, para tudo, produção. Se foi aniversário da Clarice, a gente tem que mandar aqui esses parabéns especiais do titio Jonathan, do titio Newton, do titio Orlando, de toda a equipe da rádio, pra nossa querida Clarice, ela que faz parte aqui das ocorrências com o seu Fala Comigo, bebê. Um beijo, Clarice, muitas felicidades, que o Papai do Céu abençoe você e sua família, sempre, sempre, muita luz, muito sucesso, obedeça sempre o papai e a mamãe e continue sempre aqui na sintonia da Rádio São Francisco. Um beijo, Clarice, feliz aniversário! Mais mensagens de ouvintes no ar. Bom dia, Jonathan Cavalcante, tudo bem? Aqui eu estou mandando um abraço da Jaqueline Braga. Bom trabalho e um abraço a todos da equipe. Um abraço para você também, querida Jaque Braga, filha da dona Patrícia, lá no Jardim Itália, acompanhando a programação da 97.7 FM. Gente, antes do intervalo comercial, eu trago também aqui informações sobre um caso lamentável que foi registrado no Calistolândia, primeira etapa, lá na rua Munir Calisto. É uma situação que vai ser investigada pelas autoridades. A gente espera que os autores desse crime chocante sejam identificados. O Wallace, de 32 anos, ele procurou a delegacia dizendo que por volta das 16 horas do dia 24, saiu de viagem com sua esposa e retornou ontem, dia 26, por volta das 17 horas e 30 minutos. Momento em que eles entraram em casa, gente, e foram surpreendidos com 2 de seus cachorros mortos. Ele relata que deixou a alimentação e água à disposição dos animais durante o período, como de costume. Ele acredita, segundo o que foi narrado na ocorrência, que algum de seus vizinhos tenha jogado uma bomba no quintal e atingido os animais. Assim, gente, as imagens são tristes. A forma com que os cães estavam ali após a explosão dessa bomba, eles possivelmente morreram já no ato da explosão desse artefato e foram encontrados mortos pelo dono, pelo tutor desses animais, lá na rua Munir Calisto, no setor Calistolândia, primeira etapa. Um dos cães era o Theo e a outra era a Flora. E tomara que a polícia consiga identificar quem foi a pessoa com essa maldade no coração que fez isso contra esses 2 animais lá na região do Calistolândia. Que tristeza, gente, que tristeza. Olá, Cir Mendes, dizendo o seguinte: bom dia e parabéns pro nosso amigo Niltinho. Valeu, Olacir. Quem também tá com a gente, a Ilma Lopes, também parabenizando o Nelton Rodrigues. O senhor José Carlos também já mandei alô pra ele. Daqui a pouco tem mais participações, viu, gente? 62996332240. Não é esse meu amigo Rogério, lá da Lanchonete Paulista, lá no Mercado Municipal, rapaz. A carninha do Rogério foi super aprovada pelo Cimenton, pelo Zac Zac. O Jeff então nem se fala. Valeu, meu amigo Rogério. Um abraço também pro Jânio, toda a turma do Grande Mercado Municipal. Após o intervalo comercial, informações de uma tentativa de homicídio. Sabe aonde? Eu sempre falava, né? Santa Maria de Nazaré. Tivemos ainda situações de cumprimentos de mandados de prisão e um homem que foi parar na delegacia pela suspeita de importunação sexual contra 2 adolescentes. Uma de 14 e outra de 17 anos. Após o intervalo, esses e outros assuntos, teve também menor com randandandandan na moto. E aí você sabe o que aconteceu com ele, né? A casa caiu? Daqui a pouco os detalhes. São Francisco
virou caso de polícia. Na São Francisco vira notícia. As ocorrências policiais na 97.7 sempre de segunda a sábado e muitas mensagens da nossa audiência. Um abraço especial para o meu amigo Miguel, torcedor do Palmeiras. O Miguel, junto com a Helena, eles estão voltando às aulas na escola paroquial São Cristóvão. É a mamãe deles, a Jaque, dizendo o seguinte: olha, Jonathan, quando eles entram no carro, eles já pedem para ligar o rádio na São Francisco para escutar o Jonathan. Então, um abraço então ao meu querido Miguel e também a Helena. Bom retorno então às aulas na escola paroquial São Cristóvão. Um abraço para vocês. Meu amigo Sargento Rodrigues também tá na audiência. Bora pra cima, meu querido, tamo junto. Um abraço também pro Lucas Reis, filho do Olacir Mendes. Ele passando agora há pouco pelo Trevo do Recanto, indo levar o filhão Felipe à escola. Valeu, Lucas, tamo junto. Quem também manda mensagem aqui é o... Bom dia, queria mandar um feliz aniversário pro meu pai, Newton. Desejar a ele muitos e muitos anos de vida. Muito sucesso sempre de seu filho Newton. Olha só, de Newton para Newton. Um abraço então aqui ao filho do nosso amigo Newton Rodrigues, também participando e mandando os parabéns pro papai dele. Seguimos com as ocorrências policiais. Daqui a pouco tem mais recado, tem mais mensagem da nossa audiência. Porque nós tivemos na região, para variar, né, mais uma ocorrência na região da Santa Maria de Nazaré. Um homem de 34 anos foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada de ontem. Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3:30 da madrugada, após uma ligação que relatava uma briga de rua e sons de tiros próximo à ponte de pedestres que liga o bairro à rodoviária. No local, quando a polícia chegou, identificou ali o Pedro Henrique de Carvalho, encontrado caído na rua Genoveva Martins, queixando-se de dores nas costas. Segundo a PM, ele apresentava 3 perfurações causadas por tiros, 2 nas costas e 1 na altura das costelas. O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, onde passará por cirurgia para avaliar a gravidade das lesões. Segundo uma testemunha, o autor seria um homem conhecido como Maicon. Esse tal de Maicon já teria ameaçado Pedro nos últimos dias por conta de um suposto acerto de contas. A PM, em diligências, localizou esse suspeito lá na região do Jardim das Américas, na casa dele. Ele negou qualquer envolvimento, alegando que estava em casa no momento do crime. Uma testemunha inicialmente reconheceu Maicon por foto como o autor dos disparos. No entanto, após um novo depoimento, disse ter se enganado. Apesar disso, o Maicon foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e posteriormente foi liberado. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e ouvir as partes envolvidas. Segundo informações de testemunhas, o tal do Pedro Henrique é morador de rua, morador em situação de rua, e costuma permanecer na região da rodoviária. O motivo do crime, o motivo pelo qual, confirmando aqui a identidade da vítima, o Pedro Henrique de Menezes Carvalho, o motivo que ele foi baleado, ainda é desconhecido das autoridades. Mas é mais uma situação, infelizmente, mais um caso, e as situações tendem a piorar quando a gente fala da situação que envolve a Santa Maria de Nazaré. Infelizmente. E a população, o cidadão de bem, que todos os dias tem que conviver com essas questões, lamentavelmente. Destacamos ainda uma importante ação de policiais militares do 37º Batalhão, em que a equipe composta pelo 1º Sargento João Paulo, o 3º Sargento Rodrigues, um abraço ao meu amigo Rodrigues, o 3º Sargento Glauber, a viatura que estava em patrulhamento na região de Planalmira, fez uma abordagem padrão a um indivíduo que estava em uma distribuidora de bebidas lá no distrito de Planalmira, o Valdivino, com seus 54 anos. Só que o que chamou a atenção da polícia foi que o cidadão, quando viu a viatura da PM, ficou um pouco aflito, sabe? Meio desconfiado. Foi feita então a abordagem e, após consulta aos sistemas policiais e ao Banco Nacional de Mandados de Prisão,
a polícia identificou o mandado de prisão pelos artigos 12 e 16, em conjunto com o artigo 147, situações envolvendo armas de fogo e ameaça. E isso foi confirmado que o verdadeiro cara crachá era o Valdivino Alves dos Santos, de 54 anos de idade. E por esse motivo, ele foi levado à Delegacia Geral de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial. A casa caiu? A casa caiu para ele nessa importante ação do sargento João Paulo, sargento Rodrigues e o sargento Glauber do 37º Batalhão de Polícia Militar. Na tarde do último domingo, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de desentendimento familiar lá na Vila Formosa. Segundo informações, um adolescente, gente, de 15 anos, ele estaria com a faca ameaçando as pessoas que estavam nessa casa. A equipe policial, ao chegar no endereço, encontrou esse jovem em posse desse objeto, dessa faca. Uma das vítimas relatou que o autor teria proferido ameaças e tentado agredi-la, sendo que ele foi contido pelo padrasto. Durante o conflito, o adolescente ainda danificou os pneus de um veículo utilizando a faca. Foi lá e furou os pneus desse carro. Segundo testemunhas, o desentendimento começou quando uma das vítimas foi até a residência buscar a sua mãe, o que gerou uma reação alterada do jovem. Diante da gravidade dos fatos, o adolescente, a vítima e a mãe foram conduzidos à delegacia. O cidadão estava um pouco resistente e precisou ser algemado, até para preservar a segurança dele, dos policiais e dos familiares. A ocorrência foi registrada e segue sob investigação das autoridades competentes. O que falta para esse jovem? Igreja, procurar Deus, rezar, orar, né? Ir pro caminho certo. Agora ficar ameaçando os outros com faca, tá tudo errado. 15 anos ainda, tá muito novo ainda. E mesmo se tivesse com mais idade, tem que corrigir agora mesmo. Parabenizo aí a família por ter denunciado e também pelo rápido trabalho da PM. Um bom dia também pro Emerson de Paula, parabenizando o Nilton Rodrigues. O José Paulino também manda um parabéns pro Nilton. Shirley do setor Vila Boa em Goiânia também tá com a gente. O Hélio Braga também tá participando aqui no São Francisco News. Dona Divina Cláudia lá em Branápolis. O Maicon Jaime dizendo o seguinte: Trevo do Recanto, tudo travado na saída ali da rua Dona Andrelina. Quem também tá com a gente é o Divaldo, traz aqui uma denúncia sobre a questão da água suja. Gente do céu, que coisa horrorosa. Inclusive chegou aqui pra gente, eu achei até que era uma garapa, né? Ia falar pro Newton já comprar o pastel, mas na verdade chegou aqui pra gente, é sério mesmo, gente. Depois a gente vai postar lá no Instagram. Chegou aqui, ó, a garrafa aqui, ó. A água aqui, ó, uma garrafa de 2 litros, né? Parecendo garapa, mas só que é a água fornecida pela Saneago. É a reclamação do senhor Lázaro Maria dos Reis, que encaminhou pra gente aqui essa garrafa hoje, encaminhou ali pra Silvia e inclusive passou o contato dele, pessoa indignada, né? Mais um morador indignado com a Saneago e com razão. Na tarde de ontem, o Rafael Aleluia, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar no conjunto habitacional Vila União, pelo crime de posse irregular de arma de fogo e munições. Segundo informações da PM, houve uma denúncia via Copom informando que o indivíduo estava ostentando uma arma de fogo próximo a um veículo Volkswagen Gol. E aí, via 190, a equipe da PM chegou ao local e as imagens enviadas indicaram que o suspeito estava armado e havia se deslocado para a região da Vila União. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo estacionado na calçada de uma residência. No local, o proprietário do carro autorizou a entrada da PM e identificou o Rafael como a pessoa que aparecia nas imagens. No quarto dele, os agentes encontraram um revólver calibre 38 com 5 munições intactas em cima de uma mesa. O suspeito alegou que a arma pertencia a seu falecido pai e que estaria, então, inutilizado o revólver, apesar de conter munições. Segundo a versão do abordado, ele que foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil, à Central de Flagrantes, o caso foi registrado e a arma e as munições foram apreendidas para as providências legais cabíveis.
DJ Henrique também parabenizando o Nilton Rodrigues, obrigado pela participação. Dona Creuza, lá no bairro da Lapa também. A Luciene Mendes, bom dia, Jonathan. Tirei roupa da máquina ontem, saiu com manchas marrom. A água está vindo suja, estou na escuta. Obrigado, Luciene, pela participação aqui também com a gente. Dona Ana do setor industrial Munir Calisto, várias mensagens no 996332240. E também está com a gente aqui é o Wagner Elezira, vulgo, não vou falar o apelido dele não, porque ele tá de boa comigo. Inclusive comprei o enxaguante bucal, viu, o Wagner? Tá tudo certo, pra você não brigar comigo depois. Continuando aqui na reta final das ocorrências policiais, na tarde de ontem, a Polícia Militar prendeu um adolescente. O rapaz, o jovem garoto, estava conduzindo a moto sem habilitação, obviamente, lá na região do Renicuri. E o detalhe, né? O cidadão estava com a moto, já não podia estar pilotando, ainda com aquele escapamento enjoado. Aquela chatice da miséria. E aí, a informação da Polícia Militar é que na abordagem os policiais confirmaram que o veículo estava com escapamento irregular, emitindo alto ruído. Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor era menor e a mamãe dele, de 42 anos, teve que ir ao local. E ela, e aí fica aqui o alerta, viu? Atenção, mamães e papais de adolescentes que não sabem esperar o momento certo para ter a moto, para pilotar a moto com a CNH, com tudo certinho. E aí, a senhora ou o senhor poderá ser responsabilizado. Foi o que aconteceu no caso dessa mulher de 42 anos, que foi responsabilizada por permitir que o filho conduzisse o veículo, configurando crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio. Já o rapaz de 17 anos e a mamãe dele foram visitar a delegacia. Lá foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, e não para por aí. Ambos foram liberados após a assinatura de compromisso para a audiência no GCRIM, Juizado Especial Criminal. A Polícia Militar reforça a importância de os responsáveis não permitirem que menores ou pessoas sem habilitação conduzam veículos, contribuindo para a segurança no trânsito. Cuidado com o randandandandan. Cuidado, gente, cuidado. Sei o que acontece, né? Tem gente que compra a moto, aí a primeira coisa que faz é mexe no escapamento, aí depois arranca o retrovisor. Se a moto já veio com o escapamento daquele jeito, com o retrovisor daquele jeito, por que fica mudando, né? Falando nisso, ontem eu tava voltando de um lanche noturno ali na região do bairro Jundiaí, aí descendo a Avenida Goiás, gente, tinha um Gol, o Gol todo acabado. O carro tava a uma navalha do asfalto. Eu fiquei pensando assim, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa? O som tava ok, tava lá, Bosch. Eu não sei o que acontece com essas pessoas. Aí eu fui dar uma olhadinha assim, enquanto o carro parou no semáforo, o pneu todo careca, mas o som tava lá no Bosch, né? Aí depois, quando a polícia vai e apreende o carro, aí o cidadão vai, nossa, polícia, que é isso, hein? Mas você tá fazendo arte, né? Fazendo arte mesmo. Que coisa, gente. Abraçando aqui na audiência o Alexandre, dizendo o seguinte: bom dia, perdi minha carteira no sábado e fiquei sabendo que vocês anunciaram uma carteira que foi encontrada, em nome de Alexandre de Jesus Oliveira. Vou dar uma pesquisada aqui, viu, Alexandre? Talvez tenha sido em outro programa, aqui na 97.7, mas qualquer coisa a gente entra em contato contigo aqui pelo Zap, beleza? Eleusa também tá com a gente, a Nilza Lobo também parabeniza o Nilton Rodrigues, Matheus Dias, do Novo Paraíso, bom dia. Também aqui a dona Maria Fernandes, bom dia, Jonathan. Aqui no bairro Paraíso a água também está suja, tá difícil, temos que comprar água para lavar as roupas. Socorro, Saneago, é a participação da nossa ouvinte. E para finalizar, aqui as ocorrências policiais de hoje, um caso chocante, meus amigos e minhas amigas, envolvendo um homem e uma adolescente de 14 e outra de 17 anos. A equipe do 37º Batalhão, composta pelo Sargento Rodrigues e o Cabo Frades, foi acionada para averiguar uma situação de uma possível importunação sexual na região de Pirenópolis. Chegando no local, haviam duas jovens que foram identificadas, qualificadas na ocorrência, e um homem também estava no local.
Segundo as meninas, uma de 14 e outra de 17 anos, quando uma delas ia para casa do fulano de tal, do Ander, falar o nome dele aqui, do Ander, para fazer faxina, segundo uma das vítimas, ela recebia o valor de R$300 por mês para limpar a casa, todos os sábados. E aí, nesse final de semana, era para uma delas ter cumprido com seu dever, mas ela não quis ir, não entendendo o motivo da desistência. E aí a prima perguntou o porquê de sua desistência. Então, essa mulher disse que o senhor, o Ander, ficava andando pelado pela casa e aí deitava no sofá lá, né? Mostrando a espiga de milho dele lá, assim, sem nenhuma vestimenta. E aí, depois que chegava em sua residência, quando a vítima chegava, terminava lá o serviço, né? Tava recebendo, mas não tinha como ficar numa situação dessas. Sabe o que o cidadão ainda fazia? Ele ainda ficava mandando nudes via WhatsApp, totalmente peladão pra vítima. A polícia perguntou se a vítima ainda tinha fotos em seu celular, mas ela disse que havia trocado de telefone e que seu aparelho antigo foi doado pro irmãozinho dela, mas que o telefone ainda funciona, podendo ser passado por uma perícia. O autor deixou o filho dele sobre a guarda de um tio da criança e aí o Ander foi levado à delegacia de Pirenópolis, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante com base no artigo 215-A, crime de importunação sexual. Melhor nem pensar o que passa na cabeça de um... Pra não falar outra coisa desses, né? Fato registrado na região de Pirenópolis. A gente parabeniza aqui mais uma importante ação do 37º Batalhão durante a Operação Simetria. Nesse caso, a atuação do Sargento Rodrigues e do Cabo Frades, prendendo esse safado na região de Pirenópolis. Meus amigos e minhas amigas, com essa eu encerro as ocorrências policiais de hoje e amanhã a gente volta com muito mais. Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.